Você pode repetir comigo? Engajamento e comissionamento. Deus direcionou nosso pastor presidente, pastor Antônio, para que no ano de 2023 nós estivéssemos proclamando o reino de Deus. E desde então, desde o final do ano passado, Deus tem dado estratégias. Deus tem mostrado os passos, as atitudes, aquilo que devemos fazer para alcançar o objetivo. Porque Deus é assim. Ele dá a missão, mas Ele ajuda a fazer a missão. É como aquele pai que manda o filho ir na padaria pela primeira vez. Sabe como é que é? O dinheiro já certinho, sabendo exatamente o que vai comprar. E aquela criança vai lá, e o pai seguindo na rua, procurando não ser visto. Ou seja, tudo da mais simples forma possível. E assim é o nosso Deus. Era mais fácil ele fazer, né? Porque é assim, né? O pai é mais a mãe, né? Pede, filho, pega isso, lava esse copo, guarda isso. Aí quando vai ver a louça, está cheia de gordura, tem que lavar tudo de novo, não é verdade? A roupa está toda amassada, a cama está mal feita. Seria mais fácil eu mesmo fazer. Quem nunca ouviu isso da mãe? Não de forma assim tão carinhosa, né? Normalmente é com os gritos. A minha era com os gritos acompanhada de algumas coisas arremessadas. Ou seja, que normalmente era o que estava perto. Mas por que fazia isso? Porque tem que ensinar os filhos aquilo que tem que fazer. Então Deus nos dá as estratégias. Deus nos dá as condições para o quê? Alcançarmos nosso objetivo. Ano passado, eu trouxe uma mensagem dizendo chamamento de Deus. E nesse sermão, eu disse o seguinte: o propósito e chamamento de Deus é que você seja assertivo, intencional e tenha eficácia. Ouça o chamado de Deus. E o fato é que a maioria de nós entendemos que fomos chamados por Deus. Ok, pastor, eu fui chamado por Deus. E agora? E agora? Para os mais antigos, né? Bebeu Gucci da NAP, né? Bebeu, tomou, saúde. Mais novos não sabem o que é isso. Era um comercial dos anos 80. E muitas das vezes nós nos encontramos perdidos nesse e agora? O que eu faço? A Bíblia chama isso de comissionamento. Ou seja, quando um chamado vem junto com uma missão. Mas por que comissionamento? Porque não é uma missão nova. É uma missão maior que uma outra pessoa começou e você vai seguir essa missão. Nós fomos comissionados por Jesus. A grande missão da pregação do Evangelho. Fomos comissionados, primeiramente os apóstolos. E depois de geração em geração até chegar a nós, esse comissionamento. Ou seja, primeiro vem o chamado, depois o comissionamento. E como se dá esse comissionamento? Através do que hoje a palavra mais usada é engajamento. O que é engajamento? Engajamento é o envolvimento ativo. Um compromisso, um ato de se dedicar e de se empenhar. Engajamento é estar imerso numa missão e num propósito. Entendeu? Engajamento é mais do que ter um chamado. É mais do que seguir uma missão. É se dedicar, é se doar, é se dar. É abandonar tudo por essa missão. Hoje em dia o pessoal fala muito de engajamento que nas redes sociais. Ou seja, engajamento é o quê? São os seguidores. Tudo que faz. Tudo que coloca, o pessoal segue. Ah, tem aqui um restaurante bom, todo mundo vai para o restaurante. Tem aqui uma roupa boa, todo mundo compra aquela roupa. Tem aqui um celular legal, todo mundo vai comprar esse celular. Tem aqui um aplicativo que está bombando. Ou seja, há o quê? O engajamento. Ou seja, não adianta termos a missão. Não adianta termos sido chamados
se nós não estivermos o quê? Enganjados nessa grande comissão. Fomos chamados por Deus para estar imersos nessa missão e nesse propósito. E, para falar sobre engajamento, nada mais óbvio, quer dizer, para mim sempre tudo é óbvio, né? Para os outros nem sempre, do que falar sobre os 300 homens mais enganjados, mais corajosos, que já se ouviu falar. Quem lembra dos 300? Não é os 300 de Esparta não, tá? Liderado pelo rei Leônidas, não. Esses daí eram brabos. Mas estou falando dos super brabos. Os 300 valentes de Gideão. Convido os irmãos a acompanhar aqui a leitura de Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Almeida Fiel, que diz o seguinte: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiram com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É interessante que parece novela, vale a pena ver de novo. Quase sempre começa: e o povo fez o que era mal perante o Senhor. É história que se repete e se repete. É sempre o quê? Nós fazendo um monte de besteira. Nós tomamos um monte de decisão errada e dando ruim. Não é essa a realidade, o retrato de nossas vidas? Temos que ter um entendimento de que a maioria dos problemas que temos, a maioria do sofrimento que vivemos, são frutos dos nossos próprios erros, das nossas decisões equivocadas. Mas glória a Deus, que temos um Deus que, mesmo nós sendo quem somos, ainda assim nos amou, ainda assim nos salvou. Você pode dizer amém? Mas aquele povo precisou ficar 7 anos nesse estado. Ficar pobre, passar fome, necessidade de quê? Para o quê? O que acabamos de ler? Clamar o nome do Senhor. E eu te pergunto essa noite: vai esperar chegar no fundo do poço para começar a clamar a Deus? Vai começar a piorar mais ainda a tua vida para começar a clamar a Deus? Não chega não. Clamar a Deus não é só orar a Deus não. Clamar a Deus é fazer um concerto com Deus. Ou seja, Deus, vacilei, errei. Lembra do filho pródigo? Pequei contra ti, pequei contra Deus, não sou nem digno de ser chamado seu filho. Faz de mim como um servo seu. E o pai vai o quê? Estende a mão e levanta. Não, você é filho. Ele vai e nos recebe todas as vezes. Mas temos o quê? Clamar. Temos o quê? Reconhecer o nosso estado. Nos versículos seguintes vemos o quê? A resposta de Deus. Deus envia um profeta
e depois envia um anjo. No versículo 11 diz o seguinte, acompanhe. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Cara, Gideão era um cara diferente, era um cara diferenciado. A terra passando fome, passando dificuldade, uma recessão, uma crise sem fim. O que Gideão está fazendo? Debulhando trigo aonde? No lagar. O lagar é onde o quê? Se pisava o vinho, estava escondido lá dentro lá. Ou seja, crise não é desculpa para ficar parado, para não tomar atitude. Ah, está difícil conseguir um emprego. Realmente, um bom emprego é difícil. Mas trabalho, uma atividade para ganhar um dinheirinho, sempre tem. Eu, desde meus 12 anos, sempre trabalhei. No começo, forçado pelo meu pai. 12 anos já trabalhava na Kombi. Jardim Bangu. Mas, depois disso, tive várias funções antes mesmo de completar meus 18 anos. Nunca tinha ganhado dinheiro não, naquela época. Mas, o trocadinho para comprar aquela camisa legal, aquele tênis para chegar nos lugares assim, mostrando, tinha. Para comer aquele x-tudo na pracinha de Jardim Bangu depois do culto jovem, tinha. Acompanhado de um cachorro quente, né? Porque um x-tudo não era suficiente. Já era o combo já, né? Um x-tudo, um cachorro quente, 1,25 litro de Coca-Cola e 4 paçoca, que era o dinheiro certinho que dava. Não lembro quanto era na época, não. Eu era magrinho naquela época, hein? Quem me conhece... Interessante, assim, eu sempre me identifiquei muito com o Gideão. Mas como assim? Forte, valente, guerreiro, brabo, bigode grosso? Não. Gideão, assim como eu, era pobre, medroso, inseguro, se achava sem talento nenhum e se achava insignificante. Esse era eu quando era jovem. Aí o anjo do Senhor chega, homem valoroso, homem valente. Aí eu fico imaginando a cara de Gideão. Oi? Ele deve ter olhado, né, em volta. Está me confundindo. Como assim? Não é possível. Esse anjo deve ser estagiário. Cara, eu fico imaginando Gideão mandando essa pro anjo. Ô anjo, ô menor, presta atenção, cara. Você está na tribo errada, na família errada, ó. Vou te mandar uma aqui, ó. Filhote de asa pequena. Tu tá mais perdido que cego em tiroteio. Como assim eu, homem valente, homem valoroso? Tá me confundindo? Te conhece de onde? Esse era Gideão. Porque assim, né? A gente sempre acha que é com o outro. Não, comigo não. Quando Deus chama, quando o pastor chama, precisamos de alguém aqui. É fulano, é ciclano. Eu não. É ruim que sou eu, não é assim? Já vem na hora o quê? O nome de fulano. Não é assim? A gente vai o quê? Joga para o outro. E joga para o outro. E nós estamos assim, né? Se fulano tivesse aqui. Se fulano tivesse vindo nesse culto. Se fulano tivesse ouvido essa palavra. Era para ele. Larga de ser bobo. Se você está aqui, se Deus trouxe aqui, é para você. Se você ouviu o chamado de Deus, é para você. Não é para você levar recado para outra pessoa, não. Ele tem que parar com esse negócio de querer dominar no peito e ajeitar para o outro fazer o gol. Não. Se Deus chamou você, é você. Não é o outro, não. Se Deus te chamou, Ele é contigo. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar todas as condições para alcançar os teus objetivos. Você crê nisso?
Amém. Versículo 13 ele diz o seguinte: Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, eu sou menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Cara, eu fico imaginando a cena. Cara, Gideão deveria tremer igual vara verde. Fico imaginando lá o Gideão lá e o anjo falando: Gideão, Deus ouviu o clamor do povo. Não, muito bom, glória a Deus. Gideão, Deus mandou um profeta. Bom, beleza, é isso mesmo, estou gostando. Gideão, Deus mandou, o anjo me mandou aqui. Opa, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é muito bom. Gideão, Deus vai libertar o povo da mão dos midianitas e dos amalequitas. Oh, glória a Deus. É tudo isso que eu queria ouvir. Gideão, é você que vai fazer o trabalho. Perdeu até a voz, Gideão. Mudou todas as cores possíveis e imagináveis. Eu? Deve ser brincadeira. Deve ser alguma pegadinha, não é possível. Atrás dos arbustos ali deve ter um monte de anjo escondido. A qualquer momento vai pular dos arbustos e dizer: Ah, pegadinha do Todo-Poderoso. Não é possível. Não é possível. Eu? Não. É com o outro. Ele deve ter feito até uma pausa para ver, né? Deve ser pegadinha. Como assim, eu? Igual aquelas pegadinhas. Cara feio que chega a dar pena, assim, de doer. Aí chega a menina linda e quer namorar ele. E não existe nada mais. Ninguém mais besta do que homem. O homem sempre acha que é bonito. Acredita, o homem acredita. E assim. E Gideão: Como assim eu? Aí depois de se recuperar do susto, não era a pegadinha do Todo-Poderoso, não era. Aí Gideão faz o quê? Corre o quê? Para buscar uma oferta. E apresenta. Sabe por quê? Quando a gente está diante de Deus, sempre temos que ter uma oferta. Quando nós encontramos com o Rei, com o Senhor, nossa primeira oferta foi o nosso coração. Nós entregamos nosso coração a Deus. Entregamos nosso coração a Jesus. E Gideão, ele trouxe. E não trouxe qualquer coisa, não. Depois você vai ler o texto em casa, durante a semana. Amém? Ó, falou amém, tem que ler, hein? E vai ver lá que teve um cabrito, teve uns bolos lá, teve umas paradas maneiras. Aí trouxe pro anjo. Aí o anjo olhou pra cara dele, tipo assim, acho que o Gideão tá achando que eu vou comer esse negócio. Faz o seguinte, Gideão, bota essa parada tudo aí na pedra ali, ó. Tudo na penha. Aí ele botou lá, arrumou bonitinho. Aí daqui a pouco o negócio ficou doido. O anjo chegou e fez subir fogo da rocha e consumiu aquela oferta de Gideão. Aí Gideão deu ruim de vez agora. Não é um anjo qualquer. Era o anjo. Você pode dizer, o anjo. Se tratava de um anjo do exército celestial de Deus, não. Se tratava de que nós no seminário aprendemos de uma teofania, uma manifestação corpórea do próprio Cristo.
E no Antigo Testamento, o que acontecia quando as pessoas viam Deus? Qual era o temor delas? Vou morrer. Vi Deus face a face, já era, perdeu, morri, tô mortinho, acabou. Dá tempo nem de despedir de mamãe e papai, acabou, tô morto. Vou dar aqui minha última respirada. Que o anjo, ó, logo depois de fazer o fogo subir, ele, pum, desapareceu na frente de Gideão. E o que acontece? Gideão apavorado, aterrorizado. Aí Deus fala com Gideão: acalma teu coração. Eu sou Senhor de paz. Yahvé Shalom. Eu vim em paz. Eu sou o Deus da paz. Não tema a sua vida. Muitas vezes nós paramos, somos confrontados por Deus, pela presença de Deus, e nós vemos o nosso estado da nossa vida, de que nós fizemos, daquilo que nós erramos, e nós tememos. Como eu posso estar na presença de Deus? E Deus diz: eu vim em paz. Não tema, não turbe o vosso coração. E essa passagem foi tão forte, tão profunda, que ele erigiu um altar naquele lugar e disse: Yahvé Shalom. Deus é paz. E até os dias de hoje o mundo foi mudado. Até os dias de hoje o povo judeu, ao encontrar um outro de Deus, diz Shalom, por causa desse dia. A igreja do Senhor Jesus até os dias de hoje diz a paz do Senhor, graça e paz, por causa deste dia. Porque o dia em que Deus esteve face a face com o homem, em vez de matá-lo com o seu pecado, ele resolveu dar a sua paz. Porque a minha paz eu lhes dou, não como o mundo a dá. A paz que excede todo entendimento. Porque o Filho foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ela. Então, se você teve encontro com Deus, se você teve encontro com Jesus, não foi para que a sua vida fosse revelada, não foi para que teu pecado simplesmente fosse revelado, não foi para te envergonhar, mas foi para transformar a sua vida, foi para te salvar, foi para te trazer uma nova perspectiva, te trazer um novo plano, te trazer um propósito. Ser forte, ser corajoso. Versículo 22, Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezitas. O engajamento de Gideão. Ou seja, Gideão já teve um encontro com Deus, já fez a sua oferta a Deus, já se entregou o seu coração a Deus, foi chamado para uma missão por Deus, ou seja, houve o comissionamento. Agora começa o engajamento de Gideão. 1, Gideão oferta a Deus. 2, Gideão derruba o poste ídolo. Ou seja, ao derrubar o poste ídolo, Gideão está dizendo que está abandonando a idolatria. Ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida deve ser abandonado. Então destrua os postes ídolos. Se a internet é o teu poste ídolo, deixa de lado. Se é o TikTok, deixa de lado. Se é o YouTube, deixa de lado. Eu não sei aquilo que tem ocupado Deus na sua vida, mas hoje Deus te convida a derrubar esse poste ídolo e a viver coisas profundas com Ele. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. Idolatria não é você somente adorar um Deus falso, se prostrar diante de uma imagem, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida é idolatria. E Gideão derrubou aquele poste ídolo. Logo em seguida, ele oferece um sacrifício da forma que Deus exigiu. Sacrifício nos chama para o processo que nós chamamos de santificação, ou seja, a separação das coisas deste mundo para uma vida com Deus. Primeiro abandonamos o pecado, depois entramos no processo de santificação, porque a santificação não é abandonar o pecado.
Santificação é nós abandonarmos o comum. Como nós deixamos de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, que não tem problema nenhum, para fazermos algo maior. Quando nós trocamos um plano menor para um plano superior, para um plano celeste. Quarto lugar, Gideão se certifica da vontade de Deus e ouvir a Deus e os profetas. Creia em Deus e nos seus profetas. Deus tem colocado profetas neste local. Tem botado pastores, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, para direcionar a tua vida. Creia em Deus. Creia naquilo que Deus tem ordenado, naquilo que Deus tem falado. Porque existe uma bênção no simples ato da obediência. Só o simples ato de obedecer já traz uma bênção imensurável sobre a tua vida. Quando você vai lá, obedece, faz o que tem que fazer e faz bem feito, aí tem mais ainda. E só depois disso, Gideão vai para a batalha. Tem gente que quer ir para a batalha antes de abandonar o pecado, antes de abandonar a idolatria, antes de santificar, antes de estar sob a liderança espiritual de um homem de Deus, e quer lá. Aí sabe o que acontece? Quebra a cara. Leva uma surra do diabo. Algumas vezes literalmente, né? Como aquele caso lá. Em nome do Deus de Paulo, eu te expulso, demônio. Aí o demônio vir para ele: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você... E arrebentou com o cara. Autoridade espiritual não é imposição de voz, não é jargão. É vida no altar. É vida em santificação. Vida que abandonou o pecado. Vida que está aliançada com Deus. E em obediência a Deus. Aí Gideão resolve provar a Deus. E o pessoal critica Gideão. Cara, Gideão é maluco. Como é que ele vai meter uma dessa para Deus? Ah, Deus, se é você mesmo, depois de tudo que ele viu, o fogo subir, o anjo desaparecer aí. E ele ainda vai... É para ter certeza. O coração do homem enganoso. Às vezes a gente olha, ah, foi Deus que me disse, foi Deus que me revelou. Ah, fulaninha tão linda, ah, eu vou casar com ela. Ah, fulaninha tão bonitinha, olha o cabelinho dele. É o homem da minha vida. Quem disse que foi Deus que falou isso? Ah, aquele emprego é o emprego da minha vida. Ah, aquele cachorro é o cachorro da minha vida. Mal sabe que esse cachorro come 50 quilos de carne por mês. E a gente acha. Existe um ditado do mundo que nem tudo que brilha é. Nem tudo que reluz é ouro. Como nós podemos distinguir se essa vontade, se esse desejo, essa inclinação que veio no nosso coração é de Deus ou não? Através da palavra de Deus. E Hebreus nos dá a receita, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, medula e ossos, e apta para discernir os desígnios do coração do homem. Ou seja, quer saber o que está no teu coração é de Deus? Confronte o que está no teu coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz. O salmista vai dizer: luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Versículo fica por conta de vocês. Acho que é 11? Aí. Vai chutar 13. Cheguei perto. Versículo 36. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra fica seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como dissestes. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que esta vez faça a prova como o velo. Rogo-te que só o velo fique seco.
em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o véu ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Ou seja, primeiro, só o velo, como se fosse uma bola de lã, aquela que a vovó usa para fazer tricô, ficou molhado na primeira noite, em volta tudo seco. E no dia seguinte, tudo molhado e só o véu seco. Eu sempre achei curioso esse negócio. Por que Gideão estava lá, bicho pegando, guerra, fome? Por que ele estava com um rolinho de, uma bolinha de lã no bolso? Será que ele estava tricotando nas horas vagas? Eu sempre achei interessante esse negócio, dessa bolota aí. E esse ano eu aprendi uma coisa assim surpreendente. Quer dizer, hoje eu aprendi várias coisas surpreendentes lendo esse texto, que a gente acha que sabe, a gente vai ver de novo, a gente vê que muita coisa tinha passado das outras 20, 30, 50, 100 vezes que lemos. E assim a palavra de Deus é maravilhosa. E o pastor, ele contava que foi de uma caravana a Israel. E estando naquela caravana lá, tinha um guia muito bom, que tinha um conhecimento profundo, e ia nos lugares dos feitos da Bíblia. E daqui a pouco, aquele guia chega e fala, não, aqui nesse lugar onde nós estamos foi onde Gideão fez a prova com o Senhor. Foi nesse local em que ele pegou a sua capa, enrolou. Aí o pastor, opa, peraí, só um instante. Parou a caravana. Como assim? Você quer dizer véu, né? Lã, né? Aí o guia, não, capa. Não. De que Gideão você está falando? É o Gideão, o juiz de Israel, que livrou Israel dos midianitas? Aí o guia, sim. E de onde veio essa capa? Na Bíblia está escrito lã. Nunca ouvi falar isso na minha vida. De onde você tirou esse negócio de capa? Aí o guia falou, todo judeu, desde criança, aprende que foi uma capa que Gideão usou para fazer o voto com o Senhor, porque existe um significado nisso. Aí a cabeça do pastor bugou de vez. Como assim? É capa e ainda tem um significado ainda? Onde eu estive nos últimos 30 anos da minha vida? Aí, me explica esse negócio aí. Desenrola. E aquele guia disse que Gideão tinha que pegar algo que estava com ele, algo que fosse importante para ele. E, na lei de Moisés, a capa era um símbolo do chamado de Deus. Lembra do profeta Elias? O que ele faz com o futuro profeta Eliseu? Lança a capa. Ou seja, existiu uma ligação profunda. Aí o pastor, até agora está conferindo. Vai, continua. E o orvalho significa a unção de Deus. Então, quando Deus chama Gideão para aquela missão, ele diz, ao fazer aquele ato, Senhor, para que eu consiga livrar Israel, a tua unção tem que estar sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o chamado que tem na minha vida, porque a capa era o símbolo do chamado dele, da missão dele. E no dia seguinte, o que ele diz? Agora vai o quê? Vai ungir todos à volta, menos a capa. Ou seja, porque uma vez que eu estiver ungido pelo Senhor, todos à minha volta vão receber dessa mesma unção. Mas primeiro tem que vir pelo líder, pelo homem de Deus, para quem Deus escolheu. E voltou maravilhado. Então, onde vai agora ele conta essa história. Porque os 300 valentes, é Gideão e seus 300 valentes. Nem quero falar tanto de Gideão. Mas esses 300 valentes só receberam a unção por causa de Gideão. Da mesma forma que nós só fomos salvos por causa de Jesus, Deus ele sempre escolhe um. E através desse um, muitos são alcançados. Porque
A direção de Deus, ela vem de cima. E temos que aprender a ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, crer nos profetas de Deus. Eu já fiz muito teste com Deus, mas muito. Você não tem noção de quantas vezes. Algum tempo atrás, eu estava com um desejo muito profundo no meu coração de trocar de igreja, sair da igreja. Não queria mais continuar aqui. Eu estava na consagração e eu falava com Deus, Deus, se for da tua vontade que eu fique aqui, me dá um sinal. Levanta alguém e que me diga que não é para eu ir. Não passou muito tempo não. Uns 2, 3 minutos, levanta uma profetisa, começa a profetizar. Daqui a pouco vira para mim, o Senhor está dizendo que não é para você arredar o pé daqui. E que se você sair daqui vai ter consequências na tua vida. Eu, oi? Deus, não quero despertar a tua ira não, mas foi boa, mas não valeu não. Se for da tua vontade que realmente eu não deva sair, manda uma segunda pessoa. Aí passou mais um tempinho, levanta uma segunda pessoa. O Senhor está dizendo isso, isso e isso, que não é para você sair daqui. Aí eu pensei, Deus, assim, não que eu não acredite não, eu sou um cara que acredita em muita coisa. Mas essas 2 pessoas me conhecem, de repente já estão sabendo que eu estou pensando em picar a mula daqui. Faz o seguinte, Deus, ó, agora está valendo, agora é a Vera mesmo. Se for da tua vontade que é para eu ficar aqui, manda alguém, mas alguém que eu não conheço, alguém que não conhece a minha história, porque aí fica muito fácil. Aí eu mecei um sorrisinho no canto do rosto. Aí Deus, desafio aceito. Passa mais um pouquinho, uma outra pessoa que não sabia nada da história se levanta e fala. Mas engraçado que nenhum dos 3 falaram diretamente para mim não, falaram para o grupo que estava ali. Eu sabia que era comigo. Aí depois eu falei, Deus, tá o quê? Acredito. Por hoje eu acreditei. Depois eu pedi mais uns 5 ou 6 confirmações. Mas Deus dá. A gente tem que ter certeza, a gente não pode ficar tomando decisão que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que muda a nossa família. A gente não pode ficar errando, não. Chega um momento da nossa vida que a gente não pode errar, não. A gente tem que ir, mas ir com vontade. Aí sabe por que as coisas não dão certo? É porque vai com medo, vai com temor. Ah, eu vou ver se dá certo, eu vou estudar engenharia para ver se vai dar certo. Ah, eu vou... Não! Busque em Deus o direcionamento e abrace. Vá com vontade. Às vezes não deu certo, não é porque estava no lugar errado, não. Porque não se dedicou, não abriu o coração, não fez o melhor. Temos que parar de fazer as coisas pela metade. Temos que parar de ficar aquele passinho atrás. Pastor fala, estou precisando de um voluntário. Tem gente que quase que se abaixa na cadeira. Aí vem a convocação. 32 mil homens, imagina. Aí, Deus falou para Gideão, ó, tem muita gente aí, tem muito cabeçudo aí. Esse negócio não vai dar certo não. Vocês vão ganhar e depois vão dizer que foi vocês, que não foi eu. Faz o seguinte, todo mundo que for covarde vai embora. Ó, quem for medroso, quem for covarde, vaza daqui. Mete o pé. 22 mil foram, ficou 10. Nem pensaram 2 vezes, 22 mil saiu fora. Sei nem o que estou fazendo aqui, eu vi porque o colega veio. Pensei que ia dar alguma coisa, oferecer alguma coisa, se ia ter um lanche, alguma coisa. De repente, vou lutar uma guerra aí contra 135 mil amalequitas, midianitas. Estou fora. Tu armou tuas brigas aí, agora contigo, Gideão. Ficou 10. Aí Deus olhou para Gideão, ó, 10 é muito ainda. Vamos reduzir esse negócio aí, ó. Faz o seguinte aí, ó. Pode ter só para beber água. Daqui a pouco ficou o quê? 300. Os 300 cachorros, quer dizer, os 300 valentes de Gideão. Ou seja, aqueles que estavam alertas, aqueles que não largaram a arma, aqueles que Deus escolheu.
A grande estratégia sempre vem de Deus. O Jeová, o Yahvé Sabaô, o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E lá no versículo 15 ao 23, nós vemos, e diz assim: olhai para mim e fazei como eu disser, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, eu e a todos que os comigo estiveram, então também vos tocarei a buzina ao redor de todo Israel, todo arraial, e direi: espada do Senhor e de Gideão. Chegaram, pois, Gideão e os 100 homens com eles iam, ou seja, 3 grupos de 100, havendo sido tocadas as guardas, então tocaram as buzinas, quebraram os cântaros que tinha nas mãos. Essa batalha foi esplêndida. Teria que gastar uma mensagem inteira só para falar dessa batalha. Todo mundo conhece essa história. Era noite, cercaram tudo. 135 mil pessoas naquele arraial. 300 homens em volta. Em silêncio. Dizem que não tinha nenhuma mulher porque tinha que ficar em silêncio. Brincadeira, naquela época a mulher não ia para a guerra, não. 300 homens ali, quietinho. Tocha de fogo. Cântaro, ou seja, dentro de um vaso. Trombeta na mão direita. E tinha uma instrução específica. Lembra os muros de Jericó? Tinha uma instrução específica. Quando de repente, toca essas trombetas. Quebra-se os cântaros. Surgem as tochas de fogo. E todo mundo parado, sem arredar o pé. E a palavra do Senhor diz que aquele povo entrou em desespero. E começaram a correr de um lado para o outro. E começaram a ferir uns aos outros. E começaram a matar uns aos outros. E os que não morreram, fugiram. Aí, lembra dos medrosos? De Efraim, das outras tribos? Aí apareceram para correr atrás desse pessoal que correu. Depois que está ganho, né? Depois que o irmão mais velho foi lá e bateu no cara, o mais novo vai lá e dá um chutinho no cara caído. Sempre foi assim. E Deus dá a vitória. Entenda, as maiores batalhas da sua vida, você não luta, você só se posiciona, porque a vitória vem do Senhor. É Ele quem guerreia nossas guerras, é Ele que vai à frente, abre as portas, é Ele que move o sobrenatural, é Ele que faz aquilo que nós não imaginamos, aquele que parecia impossível, é Ele que faz, porque é para a glória dEle. E o segredo da vitória é quebrar o cântaro. Quebrar o cântaro quer dizer abandonar a sua própria vida, abandonar sua bagagem, abandonar aquilo que te dá prazer. Ou seja, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quebrar o cântaro fala de renúncia, de abnegação, de você largar as coisas deste mundo para algo maior, algo melhor. Não que Deus não possa te dar coisas materiais, não que Deus não possa fazer você ser bem-sucedido, não, pelo contrário, vamos ver logo à frente que Gideão se torna o grande juiz de Israel. E o juiz é mais poderoso do que um rei, porque o juiz ele tem todo o poder político e todo o poder religioso em suas mãos. E o segundo passo da vitória: tocar a trombeta. Trombeta fala de chamamento, fala em proclamação do reino de Deus. Pelo Senhor e pelo Gideão. Por Jesus e pela igreja. Tocar trombeta é proclamar a cultura do reino. É isso que temos feito aqui. Proclamado, proclamado, proclamado. Arrependei-vos e convertei-vos, porque lhe é chegado o reino de Deus. Toca a trombeta. Não adianta você ter o chamado. Não adianta você largar as coisas do mundo se você não tocar a trombeta. Tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. É para todos o comissionamento. Todos nós fomos chamados. E muitas vezes as coisas não funcionam na nossa vida porque estamos renunciando ao chamado de Deus. Quer ser bem-sucedido em tudo na sua vida? Ouça e obedeça o chamado de Deus. Porque se você cumprir seu chamado de Deus, Deus vai fazer você brilhar
Não pela sua própria luz, mas pela luz dele, pela luz inconfundível do Senhor, porque entramos no terceiro passo da vitória de Gideão. Tocha de fogo. Não tem jeito, pastor Valente, sempre vai ter o fogo. Fogo simboliza a vontade de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que toma, que aprisiona e que impulsiona os nossos corações. Essa chama não pode se apagar na vida de um cristão. Deus nos tem chamado para o engajamento, para as fileiras do grande exército dele. Precisamos hoje tocar a trombeta, que é proclamar o reino de Deus, quebrar o cântaro, que é abandonar o pecado e as paixões dessa vida. E assim uma luz vai surgir. Vai surgir uma luz vai brilhar como um fogo ardente, que vai arder em nossos corações, porque precisamos gastar as nossas vidas aos pés do Senhor. Precisamos queimar. Precisamos queimar no fogo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Deus hoje nos chama para parar de correr atrás de muitas coisas. Parar de correr atrás de muitos sonhos. E ouvir o chamado de Deus. Atender o chamado de Deus. Quebrar o canto, abandonar o pecado, se separar para Deus e proclamar o reino de Deus. Ele promete que vai nos dar as nações. Ele promete que não vamos ser prósperos, que tudo que nós fizermos seremos bem-sucedidos e que a nossa luz vai brilhar como o sol do meio-dia e o mundo vai ver a glória de Deus, a glória do jeito do Pai em nossas vidas. E Deus nos chama hoje para queimar. Deus nos chama hoje para que esse fogo venha arder, que esse fogo venha brotar em nossos corações. Pessoas que têm negligenciado o seu chamado, pessoas que não têm atendido o chamado de Deus, e Deus tem chamado você jovem, você adolescente, você adulto, Deus tem te chamado para uma missão. Deus te chama hoje, corajoso, corajosa, valente, é contigo. Eu te escolhi, antes de você nascer, eu te escolhi, eu te separei, como príncipe, como princesa no meu reino. Eu coloquei em tuas mãos um poder. Eu coloquei em tuas mãos o poder dos céus. Mas precisamos estar enganjados na obra do Pai. Precisamos estar enganjados na causa do reino. Porque quando nós estivermos enganjados, quando nós estivermos nos dedicando ao máximo, quando nós entregarmos, nos debulharmos diante de Deus, e vamos fazer ser uma realidade na nossa vida, naquela oração que diz: Senhor, venha o teu reino a nós. Eu quero o teu reino, Senhor. Eu não quero mais minha vontade, eu não quero mais o meu jeito, eu não quero mais viver desse jeito, mas eu quero a tua vontade, Senhor, porque sei que a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é o melhor para a minha vida. Muitos aqui, esse fogo se apagou. Muitos aqui, esse fogo está fraco. Estenda as suas mãos, as duas mãos para frente. Feche seus olhos. Deus tem um fogo nesse altar. Deus tem um fogo neste lugar. E Ele quer derramar esse fogo sobre a tua vida. Creia, mais do que um ato, o fogo de Deus vai tocar as suas mãos. Fogo nas mãos. Repita comigo: fogo nas mãos. Fogo nas mãos. Fogo nas mãos. Põe as suas mãos na cabeça agora, as duas mãos. Fogo na cabeça. Fogo na cabeça. Fogo na cabeça. Coloque suas mãos no coração e repita: fogo no coração. Fogo no coração.
Fogo no coração. Deus hoje derrama fogo sobre as suas mãos, fogo sobre a sua mente, e fogo sobre o teu coração, e faz arder, e faz queimar. Abra teus lábios, clame a Ele, busca a Ele, louve a Ele, faz queimar, Senhor, faz queimar nesse lugar, Senhor, queima as nossas vidas, ó Deus, louvemos ao Senhor. Essa noite, o fogo de Deus alcançou a sua vida. Creia nessa palavra, creia e viva de acordo com quem tem fogo nas mãos, com quem tem fogo na mente, com quem tem fogo no coração, e seja um enganjado do Senhor, seja um valente do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Busque a face de Deus e veja o milagre de Deus na tua vida. Veja o milagre de Deus na tua história. Veja o milagre de Deus na tua família. Creia, creia que Deus é contigo. Ele te chamou. Deixa queimar.